Olha, minha querida, eu preciso começar esse vídeo com uma confissão que vai fazer você parar de rolar a tela agora mesmo. Durante anos, atendendo homens e mulheres no consultório, observando casais em crise, relacionamentos que morreram na praia, eu descobri um segredo que a maioria das mulheres não sabe e que os homens jamais vão admitir em voz alta. E não é sobre tamanho, não é sobre performance de academia, não é sobre quantas vezes por semana, é sobre algo muito mais primitivo, muito mais visceral, algo que acende uma região específica do cérebro masculino que está ligada diretamente ao desejo, à obsessão e àquela vontade incontrolável de voltar sempre. E você vai descobrir exatamente o que é isso se ficar comigo até o final desse vídeo, porque vou revelar a técnica número 1 que literalmente faz um homem perder o controle. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes disso, deixa eu te dar um presente agora mesmo, uma microganância, como eu gosto de chamar. Sabe aquela história de que os homens são visuais? Pois é, isso é só metade da verdade. A outra metade, a que ninguém te conta, é que eles são táteis de um jeito quase obsessivo quando se trata de sensações na boca. A língua masculina tem mais terminações nervosas concentradas do que você imagina. E quando você entende como usar isso a seu favor, minha querida, você não precisa de lingerie, cara, você não precisa de truques de revista. Você precisa apenas entender neurologia básica e ter coragem de aplicar. Então fica comigo. E se você quer realmente transformar sua vida íntima, aperta esse botão de inscrever agora, porque esse canal é sobre você recuperar seu poder, sua autoestima e seu magnetismo de um jeito que a sociedade nunca te ensinou. E comenta aqui embaixo: eu estou pronta para recuperar meu poder. Quero ver quem está realmente comprometida com essa transformação. Agora vamos direto ao ponto, sem rodeios, porque não temos tempo a perder e você merece a verdade crua. Quando eu falo de posições orais, muitas mulheres já travam, né? Já vem aquela voz na cabeça, aquele condicionamento social idiota que nos ensinou que mulheres decentes não falam sobre isso, que isso é sujo, que isso é errado. Sabe o que eu digo para essa voz? Cala a boca, porque enquanto você está aí presa nesse moralismo ultrapassado, tem uma fila de mulheres dispostas a fazer exatamente o que estou prestes a te ensinar. E adivinha com quem o seu homem vai ficar pensando? Exatamente. Então vamos combinar uma coisa agora. Você vai deixar a culpa, a vergonha e todo esse lixo emocional do lado de fora desse vídeo. Aqui dentro somos mulheres adultas, inteligentes, que entendem que sexualidade é poder, é conexão, é saúde mental e física. E se você ainda não entendeu isso, respira fundo, porque você está prestes a ter uma revolução interna. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é neurociência pura, não é achismo meu, nem de revista feminina barata, é que o cérebro masculino funciona de um jeito completamente diferente do nosso quando o assunto é prazer oral. Enquanto nós mulheres precisamos de contexto, de conexão emocional prévia, de nos sentirmos seguras e desejadas, o homem tem um atalho neural que liga diretamente a estimulação oral ao centro de recompensa do cérebro dele. É como se você apertasse um botão de prazer instantâneo. E isso não é superficial, não é falta de profundidade emocional da parte deles. É biologia, é evolução, é a forma como a espécie humana se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Quando você aceita isso sem julgamento, sem ficar comparando com o que você precisa para sentir prazer, você ganha um poder absurdo, porque você para de lutar contra a natureza e começa a usá-la a seu favor.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera e quero que você responda para você mesma com total honestidade. Você realmente sabe o que passa pela cabeça de um homem durante o sexo oral? E não estou falando daquelas fantasias bobas que aparecem em filme pornô. Estou falando do que acontece neurobiologicamente, emocionalmente, psicologicamente com ele naquele momento. Porque se você não sabe, você está basicamente dirigindo um carro com os olhos vendados. Pode até chegar em algum lugar, mas vai ser por sorte, não por habilidade. E eu não vim aqui te ensinar a depender de sorte. Eu vim te ensinar a ter controle total da situação. Então presta atenção. Quando um homem recebe sexo oral de uma mulher que sabe o que está fazendo, 3 coisas acontecem simultaneamente no cérebro dele. Primeira, uma descarga massiva de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. É literalmente o mesmo circuito que se ativa quando ele ganha algo importante, quando ele conquista algo. Então, no cérebro dele, inconscientemente, você está associada à conquista, à vitória, a prazer intenso. Segunda coisa, ocitocina, o hormônio do vínculo. Sim, querida, os homens também liberam ocitocina durante o sexo, e especialmente durante o oral. E isso cria conexão emocional, aquela sensação de segurança e pertencimento. Terceira coisa, e essa é a que a maioria das mulheres não sabe, redução brutal de cortisol, o hormônio do estresse. O que significa que para ele, aquele momento não é só prazer físico, é alívio, é paz, é um reset completo do sistema nervoso. Você entende o poder que você tem nas mãos agora? Você literalmente pode se tornar o lugar seguro dele, a fonte de prazer dele, a memória mais intensa que ele tem. E isso, minha querida, é mais viciante do que qualquer droga no mercado. Mas aqui está o problema, e eu vou ser brutalmente honesta com você, porque essa é minha especialidade. A maioria das mulheres faz sexo oral como se estivesse cumprindo uma obrigação, tipo pagar conta de luz. Tem que fazer, então faz, mas sem vontade, sem presença, sem entender o que diabos está acontecendo. E sabe o que acontece quando você faz algo assim? O homem percebe, pode não ser conscientemente, mas o cérebro primitivo dele, aquele que lê linguagem corporal em milissegundos, sabe perfeitamente que você não está ali de verdade. E aí não adianta técnica nenhuma, porque desejo não é só ação, é intenção, é energia. É você estar completamente presente naquele momento, entendendo que você não está se rebaixando, você está exercendo poder. E se você ainda não consegue sentir isso, se ainda tem aquela vozinha ridícula dizendo que você está se submetendo para agora e vai fazer terapia, porque você tem um bloqueio sério que vai sabotar não só sua vida sexual, mas todos os seus relacionamentos. Deixa eu te contar uma coisa que observei milhares de vezes no consultório e que vai mudar completamente a forma como você enxerga isso. Os homens que mais reclamam de insatisfação sexual não são aqueles que não recebem sexo oral. São aqueles que recebem de mulheres que fazem mecanicamente, sem presença, sem desejo real. Porque o que o cérebro masculino está buscando ali não é só o estímulo físico. Qualquer mão faz isso. O que ele está buscando é a validação de ser desejado, de que você quer ele, de que você escolhe estar ali, de que aquilo te dá prazer também, mesmo que seja um prazer diferente, um prazer de poder, de conexão, de ver o efeito que você causa nele. Quando você entende isso, quando você realmente incorpora essa verdade, você para de fazer sexo oral e começa a seduzir oralmente. E a diferença entre os dois é abissal. É a diferença entre uma mulher qualquer e uma mulher inesquecível. E olha, eu sei que muitas de vocês estão assistindo isso e pensando, mas eu não sei fazer direito, eu não tenho experiência, eu tenho medo de fazer errado.
Ótimo, porque se você está com medo, significa que você se importa. E se importar já é 50% do caminho. O resto é técnica, é informação, é prática. E técnica se aprende. Informação eu estou te dando de bandeja aqui. E prática você vai ter. Então respira fundo e vamos ao que interessa. Vou te ensinar agora as 5 posições orais que homens literalmente imploram para ter. Mas antes disso, você precisa entender uma coisa fundamental sobre a anatomia masculina que a maioria das mulheres desconhece completamente. O pênis não é só aquela parte externa que você vê. Existe toda uma estrutura interna, toda uma rede de nervos, de músculos, de tecidos eréteis que continuam dentro do corpo dele. E cada posição que você escolhe estimula áreas diferentes dessa estrutura. Então, não é só questão de ângulo estético ou de conforto. É questão de você estar atingindo pontos específicos que causam sensações completamente diferentes. E quando você domina isso, quando você sabe exatamente qual posição estimula qual área, você se torna uma mulher que ele jamais vai conseguir esquecer. Primeira posição, a clássica com maestria. Agora presta muita atenção, porque eu vou começar pela primeira posição. E essa é a que a maioria das mulheres faz errado sem nem perceber. É a posição clássica, aquela em que ele está deitado e você está entre as pernas dele. Parece simples, parece óbvio, mas tem 3 erros fatais que praticamente todas as mulheres cometem aqui. Primeiro erro, ficar com os braços parados. Minha querida, você tem 2 mãos, use-as. Uma mão na base, uma mão nos testículos ou acariciando a parte interna das coxas dele. O cérebro masculino processa múltiplos estímulos simultaneamente de um jeito muito mais intenso do que se fosse só um estímulo isolado. Segundo erro, não manter contato visual. Eu sei que você pode achar constrangedor, mas deixa eu te explicar o que acontece neurologicamente quando você olha nos olhos dele durante o ato. Ativa a ínsula, uma região do cérebro ligada à empatia e à conexão emocional. Ativa o sistema límbico relacionado à emoção e à memória. Ativa o córtex pré-frontal, que processa a sensação de ser visto, de ser reconhecido. Ou seja, você não está só dando prazer físico, você está criando uma memória emocional profunda. Terceiro erro, e esse é o pior de todos: ritmo irregular. O cérebro masculino adora padrões, adora previsibilidade no ritmo. Isso não significa ser mecânica, significa ter consciência de que quando você encontra um ritmo que funciona, você mantém. Você não fica mudando toda hora, você não fica experimentando 50 técnicas diferentes em 2 minutos. Você encontra o que funciona e domina aquilo com maestria. E falando em ritmo, deixa eu te dar uma técnica específica que funciona de forma absurda e que muito poucas mulheres sabem. Chama-se técnica do metrônomo interno. Você vai precisar criar um ritmo mental, uma batida interna que você segue religiosamente. Pode ser a batida de uma música que você gosta, pode ser uma contagem mental, pode ser a própria respiração dele. O importante é que você tenha um guia interno que te mantém no ritmo certo. Porque sabe o que acontece quando você faz isso? O cérebro dele começa a antecipar o estímulo. A cada batida do seu ritmo, o sistema nervoso dele já está preparado para receber a próxima onda de prazer. E isso cria uma tensão crescente, uma construção de prazer que é exponencialmente mais intensa do que estímulos aleatórios. É a diferença entre uma música bem composta e um monte de notas tocadas aleatoriamente. As notas podem ser as mesmas, mas o efeito é completamente diferente. Agora, antes de eu te ensinar a segunda posição, quero que você faça uma coisa por mim. Pausa esse vídeo por 5 segundos e pensa numa coisa. Quando foi a última vez que você realmente se permitiu ser poderosa na cama? Não estou falando de fingir, não estou falando de representar, estou falando de sentir.
genuinamente que você está no controle, que você sabe o que está fazendo, que você está causando aquele efeito nele de propósito. Porque se você não consegue se lembrar, ou se a resposta é nunca, está na hora de mudar isso, e mudar agora. Porque a vida é curta demais para você ficar desperdiçando sua sexualidade, sua energia, seu poder por medo, por vergonha, por condicionamento social idiota. Então respira, reconecta com essa parte de você que é primitiva, que é poderosa, que é magnética. E vamos continuar. Segunda posição, o trono do poder. Ele sentado na beirada da cama ou numa cadeira e você ajoelhada na frente dele. Essa posição tem uma vantagem psicológica gigantesca que a maioria das pessoas não percebe. Primeiro, coloca ele numa posição de vulnerabilidade, porque ele não tem muito controle sobre o movimento. Segundo, te dá acesso total, não só ao órgão genital dele, mas a todo o corpo dele. Você consegue alcançar o peitoral, os mamilos, o abdômen, as coxas. E isso é fundamental, porque, contrariando o que a maioria das mulheres pensa, homens têm o corpo inteiro sensível, não só o pênis. A questão é que ninguém estimula o resto. Todo mundo fica focado só em uma área e esquece que ele tem terminações nervosas do pescoço até os pés. Então, nessa posição, enquanto você está fazendo o trabalho principal com a boca, suas mãos estão explorando, estão descobrindo, estão ativando áreas que provavelmente ninguém nunca ativou nele. E sabe o que isso causa? Primeiro, um aumento significativo na produção de endorfina, que é o analgésico natural do corpo e também está ligado ao prazer. Segundo, uma ativação maior do sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pelo relaxamento profundo. Terceiro, e isso é o mais importante, uma sensação de ser completamente visto, completamente desejado, completamente possuído por você. E isso, minha querida, é o que transforma sexo em vício, em obsessão, naquela vontade incontrolável de voltar sempre. Mas tem um detalhe técnico nessa posição que você não pode ignorar. O ângulo. Quando ele está sentado e você está ajoelhada, o ângulo natural da penetração oral é diferente do que quando ele está deitado. Isso significa que você está estimulando principalmente a parte inferior do pênis, onde passa o nervo dorsal, que é um dos mais sensíveis. Mas também significa que você tem menos controle sobre a profundidade se não tomar cuidado. Então a dica aqui é: use as mãos como limitador. Forma um anel com a mão na base e use isso para controlar a profundidade, evitando desconforto para você e, ao mesmo tempo, criando pressão adicional que aumenta a sensação para ele. É uma técnica simples, mas que faz uma diferença brutal. E outra coisa, nessa posição, você tem acesso fácil ao períneo dele, aquela área entre os testículos e o ânus, que é absurdamente sensível, porque ali passa um monte de terminações nervosas ligadas à próstata. Não precisa fazer nada invasivo. Uma simples pressão rítmica com os dedos enquanto você trabalha com a boca já é suficiente para intensificar tudo uns 300%. Mas cuidado, porque se você fizer isso de surpresa, sem preparar ele antes, pode assustar. Então a estratégia é: primeiro você toca levemente, como se fosse sem querer, várias vezes, até ele se acostumar com a sensação. Depois, você vai aumentando a pressão gradualmente, sempre observando a reação dele. E quando você perceber que ele está gostando, aí você incorpora isso no seu repertório fixo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer estranha, mas que é fundamental. Você sabe respirar durante o sexo oral? Porque a maioria das mulheres não sabe. Fica ali prendendo a respiração, ficando tensa, e aí cansa em 2 minutos e tem que parar. E quando você para, você quebra todo o processo neurológico de construção de prazer que estava acontecendo no cérebro dele. É como se você estivesse escalando uma montanha e quando está quase no topo, alguém te puxa de volta para o pé da montanha. Frustrante, certo?
Então aprende a respirar. Respira pelo nariz, mantém um ritmo constante. E se precisar de uma pausa, não tira a boca completamente. Mantém contato, mantém a estimulação com as mãos e respira. Depois volta. Isso mantém a conexão, mantém a tensão sexual, mantém o cérebro dele no estado de excitação crescente, sem quedas bruscas. E outra coisa importantíssima, hidratação. Bebe água antes, mantém a boca úmida, porque atrito seco não só é desconfortável para ele, como pode causar microlesões que vão deixar ele sensível de um jeito ruim nos dias seguintes. E você não quer ser associada a desconforto, você quer ser associada a prazer, sempre. Terceira posição, o conforto estratégico. E essa aqui é para as mulheres que já têm um pouco mais de experiência e confiança. Ele deitado de costas, você deitada de lado, perpendicular a ele, com a cabeça apoiada na coxa dele ou no abdômen. Essa posição tem uma vantagem enorme, o conforto. Você consegue ficar muito mais tempo sem cansar o pescoço, sem cansar os braços. E tempo, minha querida, é um fator crucial, porque a maioria dos homens reclama não da técnica, mas da duração. Eles querem que você consiga manter por mais tempo. Eles querem que você não pareça que está com pressa de terminar logo. Porque lembra do que eu te falei sobre a construção de tensão? Quanto mais tempo você consegue manter a estimulação de forma prazerosa, sem que ele chegue ao clímax, mais intensa vai ser a experiência final. É como segurar uma bola de neve rolando montanha abaixo. Quanto mais tempo você segura antes de soltar, maior vai ser a avalanche. Então essa posição te dá a capacidade de brincar com o tempo, de construir, de recuar, de construir de novo, de criar ondas de prazer em vez de uma linha reta. E falando em ondas, deixa eu te ensinar uma técnica específica para essa posição que se chama edging, ou controle de orgasmo. Você leva ele até quase o ponto sem retorno, aquele momento em que ele está prestes a gozar. E aí você para completamente, mantém a mão na base, mantém contato, mas para a estimulação, espera ele respirar, espera o corpo dele relaxar um pouco, e aí você começa de novo. E você faz isso 3, 4, 5 vezes. E sabe o que acontece neurologicamente quando você faz isso? Cada vez que você leva ele perto do clímax, tem um pico de dopamina. Quando você para, esse pico não some completamente, fica um residual. Então, quando você começa de novo, você está partindo de um patamar mais alto. E cada ciclo aumenta exponencialmente a intensidade, até que, quando você finalmente permite que ele chegue ao clímax, não é um orgasmo normal, é uma explosão completa. É o tipo de experiência que vai gravar na memória dele para sempre. É o tipo de coisa que ele vai lembrar 10 anos depois e ainda vai sentir um arrepio. E isso, minha querida, é o que separa uma mulher comum de uma mulher que ele jamais vai conseguir esquecer. Mas aqui tem uma questão psicológica importante que você precisa entender. Quando você pratica edging, quando você controla o orgasmo dele dessa forma, você não está só dando prazer, você está demonstrando domínio, você está mostrando que você sabe exatamente o que está fazendo, que você tem o controle da situação, que você decide quando ele goza. E para o cérebro masculino, especialmente para homens que estão acostumados a estar no controle em todas as outras áreas da vida, essa inversão de poder é incrivelmente excitante, porque finalmente ele pode relaxar, ele pode se entregar, ele pode confiar que você vai cuidar dele. E isso cria um nível de intimidade, de conexão emocional que transcende completamente o físico. Você se torna não só a mulher que dá prazer, mas a mulher em quem ele confia completamente. E confiança, minha querida, é a base de qualquer vínculo duradouro. Agora, antes de eu continuar para a quarta posição, preciso te falar uma verdade, que talvez doa um pouco, mas que você precisa ouvir.
Se você está fazendo tudo isso que eu estou te ensinando e ainda assim não está vendo o resultado, o problema não é técnica, o problema é a forma como você se enxerga, porque tudo que eu estou te ensinando aqui pressupõe que você se sente merecedora de dar e receber prazer. Pressupõe que você não carrega culpa, vergonha ou nojo da sua própria sexualidade. E se você carrega, nada do que eu te ensinar vai funcionar plenamente, porque o seu corpo vai trair você. A sua linguagem corporal, a sua energia, a sua presença vão transmitir essa ambivalência. E o cérebro dele vai captar isso. Então, se você perceber que tem esse bloqueio, para agora, e vai trabalhar isso. Vai fazer terapia, vai ler sobre o assunto, vai desconstruir todo esse lixo que a sociedade colocou na sua cabeça sobre sexualidade feminina. Porque enquanto você não se liberta disso, você vai estar sempre limitada, sempre aquém do seu potencial real, e você merece muito mais do que isso. Quarta posição, o arquétipo primitivo. E essa é uma das minhas favoritas para ensinar, porque é extremamente subestimada. Ele em pé, você ajoelhada ou sentada na cama numa altura confortável. Essa posição tem uma carga psicológica fortíssima, porque mexe com arquétipos primitivos de dominação e submissão. E antes que você venha me dizer que isso é machista, que isso é reforçar padrões patriarcais, deixa eu te explicar uma coisa. Sexualidade não tem nada a ver com política. Sexualidade é primitiva, é instintiva, é pré-racional. E o cérebro límbico, que é o responsável pela excitação sexual, não entende de igualdade de gênero, não entende de feminismo, não entende de nada disso. Ele entende de hormônios, de feromônios, de linguagem corporal, de dominância e submissão. E você pode achar isso ultrapassado, mas é a realidade biológica. Então, ou você aceita isso e usa a seu favor, ou você fica lutando contra a natureza e nunca vai ter o poder sexual que poderia ter. Nessa posição, o que está acontecendo inconscientemente na mente dele é uma ativação do sistema de dominância. Ele está em pé, numa posição de poder. Você está ajoelhada, numa posição de aparente submissão. E isso ativa toda uma cascata de hormônios, principalmente testosterona, que aumenta a libido e o desejo dele. Mas aqui está o truque que a maioria das mulheres não entende. Quem está realmente no controle é você. Porque é você quem está dando prazer, é você quem decide o ritmo, a intensidade, se continua ou se para. Então, apesar da aparência de submissão, você está exercendo um poder absoluto. E quando você entende isso, quando você sente isso de verdade, essa posição se torna extremamente empoderadora. Você não está se rebaixando. Você está usando a biologia dele contra ele mesmo. Você está ativando os instintos mais primitivos dele enquanto mantém o controle total da situação. É manipulação? Sim. É errado? Só se manipular alguém para dar prazer mútuo for errado. E não é. E tem outra vantagem técnica nessa posição, o acesso. Quando ele está em pé e você está na altura certa, você tem acesso total a tudo. Testículos, períneo, coxas, glúteos, se você quiser. E você consegue usar todo o seu corpo, não só a boca e as mãos. Consegue pressionar o corpo dele contra você, consegue criar atrito com o seu peitoral, se quiser, consegue usar o cabelo, o pescoço, tudo. E essa estimulação multissensorial é o que separa uma experiência mediana de uma experiência transcendente. Porque você não está só estimulando terminações nervosas em uma área, você está ativando o sistema nervoso inteiro dele. E quando você faz isso, quando você bombardeia o cérebro dele com estímulos prazerosos vindos de múltiplas fontes simultaneamente, acontece uma coisa interessante. O córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, desliga, literalmente desliga,
e ele entra num estado alterado de consciência que é muito parecido com meditação profunda ou transe. E nesse estado, ele não está pensando em contas para pagar, não está pensando em problemas do trabalho, não está pensando em nada. Ele está completamente presente, completamente imerso na sensação. E quando você consegue levar um homem a esse estado, você se torna viciante, porque esse estado de presença total, de desligamento completo do mundo exterior, é raríssimo na vida moderna. E se você é a única pessoa que consegue proporcionar isso para ele, ele vai te buscar sempre. Quinta posição, o loop de feedback. E essa é para as mulheres que realmente querem dominar a arte. Sim, eu sei que parece clichê, eu sei que você já ouviu falar, mas deixa eu te explicar por que essa posição é tão poderosa e por que a maioria das pessoas faz ela completamente errado. A posição 69 tem uma vantagem única: estimulação simultânea. Enquanto você está dando prazer para ele, ele está dando prazer para você. E isso cria um loop de feedback que é neurologicamente fascinante, porque cada vez que você sente prazer, você libera endorfina, dopamina, ocitocina, e essas substâncias alteram a forma como você dá prazer. Você fica mais presente, mais sensível, mais conectada, e ele percebe isso. E quanto mais ele percebe, mais ele se excita. Quanto mais ele se excita, melhor ele te estimula. E quanto melhor ele te estimula, mais você sente prazer. E assim o ciclo continua, se intensificando exponencialmente. É como dois espelhos, um de frente para o outro, criando um reflexo infinito. É uma reverberação de prazer que vai amplificando até explodir. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete no 69: tentar ter orgasmo ao mesmo tempo. Isso é uma fantasia cinematográfica que na vida real não funciona, porque quando você está chegando perto do orgasmo, você perde completamente a capacidade de coordenação motora fina. Você literalmente não consegue manter o ritmo, a técnica, na atenção. Seu cérebro está ocupado demais processando o próprio prazer. Então, a forma correta de fazer 69 é alternando o foco. Você foca em dar prazer para ele por um tempo, enquanto ele estimula você de uma forma mais leve, mais sutil. Depois você relaxa e deixa ele focar em você, enquanto você mantém uma estimulação básica nele. E assim, vocês vão alternando, criando ondas de prazer que vão se sobrepondo. E o resultado final é muito mais intenso do que tentar chegar ao clímax simultaneamente, que geralmente resulta em nenhum dos dois ter uma experiência realmente boa. E tem uma questão psicológica importantíssima nessa posição: a reciprocidade. Muitas mulheres têm dificuldade de receber prazer, têm dificuldade de relaxar, de se entregar, de focar no próprio prazer sem sentir culpa. E o 69 resolve isso de uma forma muito elegante, porque você está dando e recebendo ao mesmo tempo. Então, aquela vozinha na sua cabeça que diz que você é egoísta por estar sentindo prazer, fica quieta, porque você está dando prazer simultaneamente. É como se você estivesse comprando permissão para sentir prazer através do ato de dar prazer. E embora idealmente você não devesse precisar dessa permissão, embora idealmente você devesse se sentir completamente merecedora de prazer, sem precisar justificar, na prática, para muitas mulheres, esse é um caminho importante de transição. É um primeiro passo para você se acostumar a priorizar o seu próprio prazer sem culpa. A comunicação, o elemento mais poderoso. Agora, depois de te ensinar essas 5 posições, eu preciso te falar sobre o elemento que é mais importante do que qualquer técnica, mais importante do que qualquer posição, mais importante do que qualquer truque que você possa aprender. E esse elemento é a comunicação, porque tudo que eu te ensinei aqui são princípios gerais. São coisas que funcionam para a maioria dos homens na maioria das situações. Mas cada homem é único.
Cada um tem suas preferências, suas sensibilidades, seus traumas, suas fantasias. E se você não perguntar, se você não observar, se você não criar um espaço seguro para ele te dizer o que ele gosta e o que ele não gosta, você está atirando no escuro. Você pode acertar, mas também pode errar feio. Então, conversa com ele, pergunta o que ele gosta, observa as reações do corpo dele, presta atenção na respiração, nos sons, nas contrações musculares, porque o corpo não mente. Mesmo que ele não consiga verbalizar, mesmo que ele não tenha consciência plena do que está sentindo, o corpo dele vai te mostrar. Você só precisa estar presente o suficiente para perceber. E deixa eu te dar uma dica de comunicação que funciona muito bem. Em vez de perguntar diretamente o que ele quer, porque muitos homens não sabem responder ou ficam sem graça, você oferece opções. Você diz, você prefere que eu faça assim ou assim? E aí você mostra duas técnicas diferentes e deixa ele escolher. Isso tira a pressão dele de ter que verbalizar algo que talvez ele nem saiba explicar, mas dá para ele a possibilidade de participar, de ter voz, de não ser só um receptor passivo. E isso é importante porque sexo bom não é uma performance solo, é uma dança, é uma conversa sem palavras, é um diálogo constante de ação e reação, de pergunta e resposta, de dar e receber. E quanto mais você desenvolve essa habilidade de comunicação verbal e não verbal, mais você consegue personalizar tudo que eu te ensinei aqui para o homem específico que está com você. A questão do clímax, sua escolha, seu poder. E já que estamos falando de comunicação, deixa eu abordar um assunto espinhoso que muitas mulheres têm dúvida, mas não perguntam. E se ele quiser gozar na sua boca? Olha, essa é uma decisão completamente pessoal. Não existe certo ou errado aqui. Existe o que você se sente confortável fazendo e o que você não se sente. E você não deve absolutamente nada para ninguém. Se você não quer, você não quer. E acabou. Não precisa justificar, não precisa explicar, não precisa sentir culpa. Agora, se você está em dúvida, se você está considerando, mas tem medo ou nojo, deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Primeiro, nojo é cultural, não é inato. Você não nasce sentindo nojo de fluidos corporais. Você aprende isso. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. Segundo, o sêmen é basicamente proteína. Não é veneno, não é sujeira, não é nada degradante. É uma substância corporal como saliva, como suor, como lágrima. A única diferença é o significado cultural que damos para ela. Terceiro, para muitos homens, isso tem um significado de aceitação muito profundo. Não é sobre humilhação, não é sobre dominação, é sobre você aceitar totalmente ele, sem reservas, sem rejeição. É sobre intimidade no nível mais profundo possível. Então, se você está disposta a explorar isso, se você está disposta a desconstruir esse nojo cultural, pode ser uma experiência de conexão muito intensa, mas, de novo, só faça se você quiser. Nunca por pressão, nunca por obrigação. Porque se você fizer por obrigação, vai sentir raiva dele depois. E isso vai contaminar toda a relação. A verdade final, poder verdadeiro, vem de dentro. Olha, minha querida, chegamos ao final desse vídeo. E eu quero que você entenda uma coisa, tudo que eu te ensinei aqui, todas as técnicas, todas as posições, todos os truques neurológicos, só funciona se você estiver inteira, se você estiver conectada com a sua própria sexualidade, se você estiver livre de culpa, de vergonha, de medo, porque o verdadeiro poder sexual não vem de saber fazer isso ou aquilo. O verdadeiro poder sexual vem de você se sentir completamente confortável na sua própria pele, completamente merecedora de prazer, completamente dona do seu corpo e das suas escolhas. E quando você chega nesse lugar, quando você realmente chega nesse lugar de autoaceitação profunda, você não precisa de truques, você não precisa de técnicas elaboradas, porque a sua presença e a sua energia, a sua confiança já são suficientes para deixar qualquer homem louco. As técnicas que eu te ensinei são ferramentas, são atalhos,
são formas de você acelerar o processo enquanto trabalha na sua própria transformação interna. Mas nunca esqueça, o que realmente transforma um homem, o que realmente o deixa obcecado, o que realmente faz ele voltar sempre, não é o que você faz com a boca, é quem você é. É a mulher poderosa, confiante, segura de si, que você se torna quando para de se importar com o julgamento dos outros e começa a viver a sua sexualidade plenamente. Então, use tudo que eu te ensinei aqui. Pratique, experimente, descubra o que funciona para você. Mas nunca, nunca esqueça que o verdadeiro poder está dentro de você. Sempre esteve. Eu só te dei as ferramentas para acessá-lo. Agora vai lá e reconquista o seu poder. Reconquista o seu magnetismo. Reconquista a sua vida íntima, porque você merece e sempre mereceu. Se esse vídeo te ajudou, se você sentiu que algo mudou dentro de você, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha com outras mulheres que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal, porque ainda tem muito mais que eu quero te ensinar. Um beijo no coração, minha querida. E lembra, você é muito mais poderosa do que imagina.